vamos estar iniciando este momento de culto, adorando a esse Deus que é digno de todo o nosso louvor, que é digno de toda a nossa adoração. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração da igreja, do seu povo. Vamos nos colocar em pé nesse instante, vamos juntos invocar a presença do Senhor e adorá-lo na beleza da santidade. Deus é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, adentramos em Tua viva e santa presença, através do precioso sangue de Cristo Jesus, que foi derramado, Pai, na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, porque podemos hoje estar diante do Senhor, podemos invocar a presença do Senhor neste lugar, e a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca-me e te responderei, diz o Senhor. Por isso, Deus, manifeste a graça e a presença do Senhor neste lugar, que a nossa vida seja agradável em Sua presença. Purifica-nos, ó Deus, de todo pecado, de tudo aquilo que tem entristecido ao Senhor, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos, ó Pai, servos melhores, filhos melhores, santos como o Senhor é santo, e nos ensina a viver, ó Pai, uma vida de santificação, uma vida de santidade. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento, flua com Teu Santo Espírito e fale a cada coração. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, apenas um versículo da palavra do Senhor, e a gente já vai passar uma canção inicial que diz assim, e lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O segredo de Moisés é esse face a face com Deus. Eram os momentos em que ele falava com Deus, e isso fazia toda a diferença. Capítulo 33 vai descrever um Moisés ousado na presença de Deus. Um Moisés que roga, intercede para aquele povo, por aquela nação. Um Moisés que pede que Deus revele os seus caminhos a ele. Um Moisés que pede para ver a glória de Deus. E tudo isso Deus concede a ele, porque ele era um homem de oração. Então vamos louvar o Senhor através dessa canção. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus, fazer minha alma
Peço para o pastor Marcos interceder nesse instante por todos os irmãos que estão enfermos, pessoas que estão aguardando vaga para UTI, irmãos em Cristo, e outras pessoas que já estão na UTI. O Marcos Rickley, temos a Jaqueline, né, que já se encontra na UTI. Vamos estar rogando que Deus realmente manifeste a sua graça sobre todos os demais que estão doentes. Senhor Deus, ó Pai, diante da Tua presença, Deus, nós entregamos cada um dos irmãos, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai. O Senhor conhece cada um deles, ó Deus, e diante da Tua presença nós apresentamos, Senhor, o desejo do nosso coração em ver cada um deles, ó Deus, recuperados, ó Deus, testemunhando daquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor pode operar, ó Pai. Alguns em seus lares, outros em leitos de hospitais, ó Pai, e outros já em patamar mais avançado na UTI, ó Deus. Que o Senhor trabalhe em cada uma dessas vidas, Senhor, dando o conforto, o consolo em seus corações, ó Deus, dando a calma, a paciência, Deus, nesse momento de luta, Pai, aos seus familiares, aos seus amigos, Senhor. Nós sabemos que não tem sido fácil o momento em que nós estamos passando, Deus, mas nós colocamos tudo diante daquele que é soberano sobre as nossas vidas, aquele que tem poder de salvar, ó Deus, ou de levar uma vida, Pai, aquele que determina todas as coisas, ó Deus, e aquele que tem poder sobre cada um de nós, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por aqueles que já se recuperaram, Senhor, e têm testemunhado daquilo que o Senhor fez em suas vidas, ó Deus, dos momentos em que passaram, mas em que o Senhor esteve presente na vida deles, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, ser com esses nossos irmãos, ó Deus, e que eles possam se recuperar totalmente, ó Pai, e venha testemunhar daquilo que o Senhor operou em suas vidas. Então que nós oramos e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Já vamos iniciar o louvor. Irmãos, temos uma novidade para compartilhar. Hoje a gente está estreando um canal no YouTube, né? Louvado seja Deus. E brevemente a gente já vai estar também no Instagram. Então que seja um instrumento de bênção na vida das pessoas, né? E aquelas pessoas que quiserem acompanhar os cultos através dessas redes sociais, vai estar, né? Na internet ali, né? Vocês vão perceber ali os links, né? Que vão ligar à página da Igreja Presbiteriana de Prudentópolis. Irmãos, também agora nós vamos participar também do momento de ofertório, e aqueles irmãos também que porventura quiserem contribuir com o ministério da igreja, com os trabalhos da igreja, vai estar aparecendo também o número da conta, a chave Pix também, né? Aqueles que quiserem contribuir de forma remota também, porque tudo que nós estamos fazendo aqui tem um objetivo único, que é a glória de Deus. Promover a glória de Deus e alcançar um número maior de pessoas para que essas possam conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus não de ouvir falar, mas conhecer esse Deus de forma íntima. Um Deus presente, um Deus que se revela, um Deus que tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Então que, se você puder, né, trazer a sua oferta, será muito bem-vinda, e você pode fazê-la também agora online. Que Deus abençoe esse momento. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos louvar ao Senhor cantando o hino 14. Santo,
graça que nos alcançou. Muitas vezes, com os problemas do dia a dia, principalmente na atual conjuntura em que nós vivemos, nós esquecemos a maravilhosa graça que Deus nos deu. O quanto Deus foi generoso conosco e o quanto isso deve nos trazer paz hoje, a certeza da salvação que nós temos no futuro e a paz que Ele nos dá hoje ao sermos reconciliados com Deus. Essa é a graça, o favor imerecido que Deus nos deu, o perdão que nós não merecíamos e jamais seremos capazes de merecer. Ele nos entregou por meio de Jesus. Que nós possamos cantar com muita alegria nesse momento, maravilhosa graça que Ele nos deu.
dele. O livro de Apocalipse é um livro que traz preciosas promessas para nós, cristãos, filhos de Deus. Ele nos faz ter paz em Deus, saber que nós temos um futuro maravilhoso ao lado dele. E lá nós vemos uma canção que será ouvida nos céus, declarando que Ele é santo, 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 poderoso. E que nós possamos cantar hoje com a mesma alegria que João, quando teve essa revelação, deve ter ouvido, deve ter recebido. Que nós possamos cantar com muita alegria, sabendo que um dia estaremos lá nos céus, declarando a Deus o quanto Ele é santo. Digno é o Cordeiro que foi morto.
dia nós possamos te adorar, Pai, e bendizer ao Senhor pelas tuas maravilhas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o teu nome venha sendo glorificado através dos nossos lábios, através do nosso falar, através do nosso andar, através, ó Deus, da nossa vida, Deus, como a finalidade de cada um de nós, Deus, é glorificar ao Senhor, Pai. Que nós possamos fazer isso, ó Deus, e esperar eternamente, Pai, esperar, ó Deus, ansiosos para viver eternamente com o Senhor, Pai. Usa o teu servo que trará, ó Deus, a palavra nesta noite, que ela mente encontre os nossos corações e ela permaneça, e que nós venhamos, ó Deus, a praticar a tua palavra, Deus, como nós vivemos, ó Deus, e que nós venhamos a buscar a tua presença dia após dia, e que o teu nome venha ser glorificado todos os dias da nossa vida, Deus. É o que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento eu peço a atenção de vocês. Aqui na tela nós vamos estar passando um vídeo sobre o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Eu já passei no grupo do WhatsApp da igreja alguma informação sobre isso. E eu gostaria que vocês também estejam reunidos nesse movimento nacional de oração pela igreja perseguida, por esses nossos irmãos ao redor do mundo. Em mais de 70 países há cristãos perseguidos pelo simples fato de seguirem a Deus. Há países onde é proibido seguir outra religião que não a religião oficial. E esses irmãos têm sofrido aquilo que Jesus já havia anunciado, que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, mas que nós deveríamos encarar isso como honra para nós. E nós temos que aprender muito com esses irmãos e também temos muito a contribuir com eles, orando por eles, porque isso também é mandamento de Deus, quando ele disse que nós deveríamos orar por aqueles que estivessem na prisão, como se nós estivéssemos com eles, que nós deveríamos estar com o que tem fome, com o que tem frio, com o que está preso. Nós devemos se preocupar com cada um deles, e justamente o tema desse ano é os cristãos presos. Assistam ao vídeo com atenção. Onde seguir a Cristo pode levar a Só um minutinho para a gente conseguir sincronizar aqui com a live. Então, enquanto vocês organizam aí, me avisem a hora que tiver ok, que eu vou falar mais um pouquinho. Nós temos dados de milhares de cristãos presos atualmente ao redor do mundo por seguirem a Jesus. E há países onde a prisão não se trata apenas de prisão em cadeias, mas também em formas de tortura, através de campos de trabalhos forçados. Muitos são presos em containers no sol, passam sol, frio, em situações totalmente terríveis, realmente de existência. E nos próximos dias eu vou estar compartilhando com vocês no grupo do WhatsApp da igreja mais testemunhos desses irmãos, para que a gente possa conhecer melhor a história deles, saber como eles lidam com essas situações, não apenas para que nós fiquemos tristes por eles, mas para que nós saibamos como podemos ajudá-los. E que estejamos também em oração por eles. E no dia 28, eu estarei em uma live
pelas redes sociais da igreja, falando especificamente sobre isso, para que nós estejamos também orando e sabendo mais sobre a vida desses irmãos. E além disso, aprendendo o que nós temos a aprender sobre fé com eles. Eles sim são pessoas que sabem o que é ter fé. Eles não negam o nome de Jesus mesmo tendo a vida sobre risco. Por isso nós temos muito a aprender com eles. E no próximo domingo, dia 30, nós também estaremos aqui orando no culto da noite, orando por esses irmãos. E além disso, quem puder sentir no coração de Deus de estar ajudando esses irmãos poderá trazer a sua oferta. Independente de valor, você pode estar ajudando eles, sendo um com eles, através da sua oferta de fé. E quem não puder estar presencialmente também poderá entregar sua oração, sua oferta, através das contas da igreja, né? Pode entrar em contato com o pessoal da tesouraria, ou comigo, com o pastor, que nós estaremos direcionando. Então, nós passamos o vídeo no final do culto. Nesse momento, eu peço que os irmãos estejam orando junto comigo por esses irmãos que eu tenho contado. Senhor amado, nós clamamos, Pai, a Tua presença sobre a vida de cada cristão perseguido, cada cristão que está sofrendo preso nesse momento ao redor do mundo, Pai. Que essa pessoa possa sentir que ela não está sozinha, Pai. Que ela possa sentir a Tua presença, Senhor, consolando ela e fortalecendo, meu Deus. Assim como muitos que já se libertaram têm declarado que sentiram a Tua presença em todo o tempo, Pai. Fortalece eles, Senhor amado. Ajuda-os a testemunhar diante, inclusive, daqueles que estão perseguindo eles, porque muitos perseguidores também têm sido alcançados por Ti, Pai, e essa é a nossa oração, que eles também sejam transformados pelo Teu amor, Pai. Que o testemunho desses cristãos, assim como foi com Paulo quando estava na prisão, possa alcançar aqueles que o verem, o carcereiro e aqueles que estão ao redor, Pai. Cuida desses nossos irmãos e também das famílias que estão aflitas porque perderam um ente que está preso, já muitas vezes há anos, por causa da Tua palavra, preso injustamente, Senhor. Tem misericórdia desses nossos irmãos, Pai, e levanta, Senhor, a Tua igreja nesse movimento de oração que estará acontecendo, especialmente no próximo domingo, para que muitos cristãos aqui no Brasil venham a conhecer essa realidade dos seus irmãos perseguidos e nós possamos ser a diferença que eles precisam, Pai, na vida deles, através da nossa oração, através da nossa contribuição, meu Deus. Que em nome de Jesus, muitos cristãos perseguidos sejam alcançados pelo Teu alento, por meio das nossas orações. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Obrigado, Jéssica, e por nos manter informado, né, sobre a situação em milhares de países, onde há perseguição religiosa. E ao final dessa mensagem, ao final desse culto, a gente, antes de encerrar, a gente vai passar, né, esse vídeo pelo menos para o pessoal que está em casa. Aí eles poderão também assistir. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 31. Profeta Jeremias, capítulo 31. Faremos a leitura a partir do versículo 31 também. Falaremos hoje sobre a nova aliança que nós temos, prometida no Antigo Testamento, concretizada através de Jesus Cristo, através do Filho de Deus que foi entregue para morrer em nosso lugar, conforme a canção que nós já ouvimos, que nós já cantamos, entoamos
de forma de adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu filho, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, seja escrita em nosso coração, para que jamais venhamos a nos afastar, Pai, de seus ensinamentos, e que possamos, ó Pai, valorizar essa aliança que temos, através do sangue de Cristo Jesus, o sangue da nova e eterna aliança, que foi feita em favor de nós, para a remissão de nossos pecados. Abençoa este momento, flua com teu Santo Espírito neste lugar, e fortalece-nos para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se você perceber a ênfase que Jeremias ele vai trazer para a nação de Israel, é uma ênfase em cima do arrependimento, de como a nação precisava se arrepender de seus pecados, se arrepender de seus maus caminhos, de se voltar para Deus. Foi por causa dos seus pecados que eles foram derrotados. Deus ele usou a vara da disciplina para fazer com que o povo pudesse se voltar a Ele. Por isso que no capítulo 29, nós vemos o Senhor, através de uma carta pelo profeta Jeremias, trazendo ânimo ao coração desalentado de uma nação que estava escravizada, de uma nação que fora levada para o cativeiro. E ali o Senhor diz que eles deveriam orar pela paz da Babilônia, pela paz da cidade, porque na paz da cidade eles teriam paz. Mas ele fala também que Deus ele sabia o que estava fazendo. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ali Deus ele fala que o povo deveria buscá-lo, mas não de uma forma formal, apenas, quem sabe, adorando ao Senhor com os seus lábios, mas Deus ele agora procurava uma adoração mais profunda. Deus ele queria o coração daquele povo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a causa, daquele cativeiro foi justamente o pecado na nação. Se você ler o capítulo 30, o versículo 14, a palavra de Deus vai dizer: todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Era por causa de tudo isso que eles estavam agora naquela situação de cativeiro. E Jeremias capítulo 31, ele fala de um lamento que se transforma em júbilo, daquele povo que agora estava escravizado, aquele povo que estava prostrado, haveria uma renovação, uma transformação por parte de Deus. Por isso que ele vai dizer no versículo 3, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
E aí ele começa a descrever: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro daqueles que dançam, dos que dançam. Deus então ele está trazendo uma promessa de restauração. E é tão bom quando você olha para esse Deus. Quando Deus ele manifesta muitas vezes a sua ira, o seu juízo, a sua disciplina, nós vemos que sempre há um propósito em relação a isso, em relação à igreja, em relação ao povo de Deus. E há um propósito de trazer cura, um propósito de trazer restauração. Não é bom a gente saber que apesar de nossos pecados, apesar de nós andarmos distante do Senhor, esse Deus agora nos atrai, esse Deus ele nos chama para perto, e por isso que o texto ele diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, porque muitas vezes é assim que a gente está em relação a Deus, longe de sua presença, longe de seus caminhos, longe de sua vontade. Mas aí nós temos a graça, e agora uma graça que está sendo firmada em uma nova aliança, revelada numa nova aliança, não mais como a aliança que eles haviam feito anteriormente. Por isso que o texto ele diz: assim diz o... não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Lá na aliança que Deus firmou com Moisés, no Monte Sinai, nós vemos que foram a lei escrita em tábuas de pedra para um povo que estava com um coração endurecido, com um coração de pedra. Agora Deus ele fala de escrever essa lei não mais em pedra, mas agora escrever no coração do seu povo. E é por isso que o primeiro ponto da nossa meditação, ela fala sobre que a lei estará no coração do seu povo. O versículo 33 diz assim: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Note que o problema do povo de Israel, e não somente deles, mas também o nosso, está sempre em relação ao coração. Se você ler em Jeremias, lá no capítulo 3, você vai perceber a repreensão de Deus, porque eles não tornaram a Ele de todo o coração. Jeremias capítulo 3, versículo 10 diz assim: apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Não foi um retorno a Deus de todo o coração. E se a gente for honesto, muitas vezes a gente procura Deus, e às vezes nesses momentos em que a gente procura Deus, o nosso coração não está presente ali. Mas Deus ele fala de um tempo em que não mais haveria a frieza da lei escrita em tábuas de pedra, mas Deus está falando de uma lei agora inscrita na mente e no coração do seu povo. Eu gosto muito do Salmo 119, versículo 11, onde o salmista ele fala: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Provérbios capítulo 4, nós vemos que Salomão ele diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós precisamos guardar o nosso coração e guardar a lei de Deus, os mandamentos do Senhor agora no nosso coração. Jeremias capítulo 4, agora o versículo 14, você vai perceber que há também mais uma palavra que diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém,
para que sejam salvas. Nós precisamos de fato fazer uma verdadeira renovação em nosso coração, em nossa vida. Jesus ele fala que os maus desígnios, os maus pensamentos, o pecado, ele brota do coração. É dali que surgem os homicídios, é dali que surgem os adultérios. E nós vemos que aqui está dizendo que então nós precisamos lavar o nosso coração. E graças a esse Deus, através do perdão que nós recebemos em Cristo, da nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, há a regeneração. Deus ele transforma aquele coração de pedra em um coração de carne. Um coração agora temente a Deus, um coração aberto aos mandamentos de Deus e que agora se dispõe a obedecer a esse mandamento. Jeremias é aquele que fala que o coração do homem é o coração enganoso mais do que todas as coisas. E nós não podemos nos enganar, nós precisamos de fato de uma transformação não externa, mas uma transformação de dentro para fora. E é essa a transformação que na nova aliança é prometido para o seu povo, para a igreja de Cristo Jesus. É uma transformação que vem de dentro para fora. Jesus ilustra isso com o novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verá o reino dos céus. O apóstolo Paulo ele fala de uma vida nova, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo novo se fez agora em Cristo Jesus. Deus ele transforma a nossa velha natureza numa natureza agora que se volta para Deus, que se inclina para Deus, que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer em viver para a glória de Deus. Será que nós temos limpado o nosso coração? Será que nós temos limpado os nossos pensamentos? Porque no conceito bíblico o coração inclui tanto o pensamento como os sentimentos. Abrange o aspecto intelectual como o aspecto emocional. E será que nós temos limpado o nosso coração? Eu vejo tantas pessoas perturbadas diante da situação que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que mesmo no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor está presente na nossa vida. E Deus ele quer transformar-nos agora de dentro para fora. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus, através do Santo Espírito, ele bata a porta do nosso coração. E nós precisamos abrir essa porta para deixar que Ele entre e nós tornemos a ter comunhão com esse Deus e possamos viver uma nova aliança que jamais poderá se desfazer. Não mais uma aliança, aonde o povo de Deus é forçado a seguir e a cumprir, quem sabe, os rituais dessa aliança. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas agora é um povo apaixonado pela lei de Deus. É um povo que agora tem o prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. É um povo agora que foi transformado de dentro para fora. E de fato, meus queridos, o Senhor ele conhece o nosso coração. Jeremias capítulo 17, o versículo 10, ele vai dizer o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Capítulo 11 de Jeremias. Jeremias ele vai tratar muito do coração. E o versículo 20 ele diz o seguinte: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Esse é o nosso Deus, que Ele vê as coisas mais secretas de nossa vida, que Ele contempla o mais íntimo do nosso coração, e é esse coração que precisa ser transformado, é esse coração que Ele deseja transformar agora, através do Espírito Santo que nos foi deixado.
Será que já temos um coração regenerado, um coração transformado, um coração renovado pela graça do Senhor? É o que Paulo chama do pendor do Espírito, a partir de Romanos capítulo 8, versículo 4 em diante. E aonde ele vai falar que a pessoa que tem essa vida transformada e que agora tem essa relação pessoal com o Senhor, que agora tem essa convicção, essa certeza da presença do Senhor, o testificar do Espírito com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, são pessoas que mesmo em meio às provas mais difíceis da vida, mesmo em relação às adversidades mais cruéis, é uma pessoa que mantém firme a sua posição e a sua fé, porque sabe que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso que, então, lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma certeza, uma convicção no coração do povo de Deus, daqueles que conhecem ao Senhor, dessa forma. E aí, meus amados, além de uma característica dessa nova aliança, será a lei que estará no coração do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Também a segunda característica fala de um conhecimento pessoal de Deus. Se você ler o versículo 34 de Jeremias capítulo 31, ele diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, todos me conhecerão, todos, que a Bíblia está falando aqui, está envolvendo agora cada um daquele que pertence ao povo de Deus. Já vimos que na linguagem bíblica, coração se refere tanto à questão do intelecto quanto das emoções. E aqui também conhecer a Deus se refere não a um conhecimento intelectual, trata-se do coração de uma pessoa que tem agora uma relação íntima com Deus e que conhece esse Deus intimamente. É um conhecimento experimental. É o mesmo conhecimento usufruído por Jó em meio ao sofrimento que ele passou, em meio ao sofrimento que ele ainda estava vivendo. Quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. Há muitas coisas para muitas pessoas da Bíblia que não faz muito sentido. Que não faz muito sentido porque esse conhecimento que eles têm acerca de Deus é um conhecimento muito de longe, à distância. Não é um conhecimento pessoal, não é um conhecimento experimental. Então trata-se do coração, de uma relação pessoal, íntima, simbolizada muitas vezes na palavra de Deus como uma relação entre a esposa e o marido, porque Deus ele está falando de desposar o seu povo, firmar uma aliança, conforme uma aliança que não se pode quebrar, tão forte quanto a morte, que é o matrimônio que a palavra de Deus descreve. Então veja, na primeira aliança, o povo conhecia Deus à distância. O seu conhecimento se dava por meio dos sacerdotes. Deus era conhecido como o Pai, do povo de Israel. Tanto é que Jeremias capítulo 31, versículo 9, diz o seguinte: virão com choro e com súplicas, os lavarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos retos em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então eles tinham esse sentimento
de que Deus era o pai da nação, e não o pai pessoal que eles tinham. Tanto é que Jesus, quando ele ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso, quando eles pedem para que ensinasse a orar, Jesus ali agora vai trazer uma oração revolucionária, porque Jesus ele está falando de um Deus pessoal, Pai Nosso. Não é mais o Pai de Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas agora é o Deus pessoal de todos nós. Não é apenas o Deus nacional, mas agora é o Deus pessoal, o Deus com quem eu posso ter um íntimo relacionamento com Ele, conhecê-lo, não de ouvir falar, mas de forma pessoal e de forma individual. Para muitos bastava, da nação, fazer parte do povo de Deus, sem a necessidade de buscá-lo pessoalmente. Na nova aliança, com a chegada do Espírito Santo, tudo isso muda. Todos nós, do menor ao maior, inclusive servos e servas, aqueles que eram escravos, conforme Joel capítulo 2, versículo 29, todos temos acesso ao Pai, todos temos acesso à presença de Deus. O Espírito Santo é quem nos ensina a manter um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Por isso que lá em 1 João, se você puder abrir comigo, capítulo 2, versículo 27, a palavra de Deus vai dizer: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então veja, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Nessa relação pessoal, Deus ele se revela pessoalmente a cada um de nós. É uma via de mão dupla, aonde você vai ao encontro de Deus e Deus ele vem ao seu encontro. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus ainda diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que devemos amarmos uns aos outros. É nessa relação pessoal de conhecimento de Deus é que nós somos transformados, é que a nova aliança, e os mandamentos do Senhor começam a fazer parte da nossa vida de uma forma muito mais forte, muito mais poderosa. É claro que Deus ele usa instrumentos humanos, como mestres, mas o ensino verdadeiro, o ensino que transforma, é aquele que se dá no coração, é aquele que vem do Espírito Santo de Deus e transforma a nossa vida, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então essa é uma nova aliança que se dá também através de uma relação pessoal, de um conhecimento pessoal acerca desse Deus. Quem é Deus? Conheces a esse Deus? Invocamos a Cristo, mas conhecemos a Cristo? Temos intimidade com Ele? Invocamos o nome de Deus, chamamos Ele de Pai, mas conhecemos os seus atributos? Conhecemos a sua revelação, conhecemos de forma íntima esse Deus, Ele tem nos transformado de glória em glória? É essa pergunta que precisa estar presente no nosso coração, na nossa vida, porque Deus ele faz uma promessa de uma nova aliança, que se dará através da lei que estaria escrita no coração, mas também que se dará através de um relacionamento pessoal, de um conhecimento pessoal, do menor ao maior que conhecerão ao Senhor. Nós conhecemos a Deus,
nós experimentamos a esse Deus, nós provamos da bondade de Deus, e quando nós temos essa experiência pessoal com Deus, é isso que nos sustenta quando há perseguição, quando há muitas vezes cristãos sendo presos por causa da sua fé, e muitas vezes morrendo por causa da sua fé. É esse conhecimento pessoal que eles têm com o Senhor é que sustenta as suas vidas. Nós não podemos nos enganar, pensar que no mundo todo nós temos essa liberdade que nós temos hoje, de pegar esse texto, abri-lo, com as portas abertas do templo e poder meditar em seus ensinamentos. O conhecimento que eles têm é um conhecimento muitas vezes de oração. É aquele conhecimento que eles têm no seu dia a dia, experiências pessoais com Deus, livramentos, sustentação do Senhor em meio à perseguição, onde as portas se fecham, porque você é crente, porque você professa a sua fé em Cristo. Deus, Ele quer que nós tenhamos essa revelação pessoal, esse conhecimento pessoal no nosso coração também. Por isso que Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 17, ele vai dizer para que Deus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E aí no versículo 18 ele vai dizer: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, para entenderdes. É quando Deus ilumina o nosso coração, é que nós verdadeiramente passamos a conhecer esse Deus, pessoalmente, não de ouvir falar. E essa é a nova aliança que é firmada com o povo de Deus, onde a lei é escrita no coração e há uma relação pessoal com esse Deus. Mas em terceiro lugar, o texto ele vai incluir o perdão completo de nossos pecados, porque por isso que no versículo ainda 34, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meus amados, quando ele diz pois perdoarei, a palavra pois indica que essa é a base da aliança toda. Essa é a base dessa aliança que nós temos com o Senhor, quando nós recebemos o perdão de Deus. Sem o perdão de Deus não pode haver o conhecimento de Deus, que é, na linguagem do Senhor Jesus, quando Ele faz a sua oração sacerdotal, é a própria expressão da vida eterna. Conhecer a Deus como Deus único e a Jesus Cristo a quem enviaste, essa é a vida eterna, diz ele. É só pelo sangue de Cristo Jesus, o sangue da nova aliança, é que nós começamos a fazer parte do povo de Deus. Não é apenas por um encontro ocasional religioso, não é por pertencer a determinado segmento religioso. A base dessa nova aliança que nós temos em Cristo é o perdão de nossos pecados. É por isso que a mensagem de Jesus não era outra: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrepende-se de seus pecados, se arrependam da vida distante de Deus e volte-se para Deus. Era essa a mensagem que eles pregavam. E somente assim será possível um perdão completo, que isso inclui iniquidades e pecados, ou seja, pecados de comissão e de omissão, de pensamento e atitude. E a Bíblia diz lá em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus, o seu Filho, é aquele que nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia descreve aqui que é perdão total. Por isso que ele diz: jamais
me lembrarei dos seus pecados. Jamais me lembrarei. Ou como diz Hebreus capítulo 10, versículo 17, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para todo sempre. Essa é a aliança que Deus faz. É a aliança onde Deus ele zera a conta, onde Deus ele apaga toda a culpa, todo o pecado, tudo aquilo que nos condenava e nos jogava no inferno, na condenação eterna. Jesus encravou na cruz e hoje nós somos libertos. E é por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nova aliança que nós temos com Deus é uma aliança onde nós temos a palavra inscrita no nosso coração, aonde nós temos um conhecimento pessoal, um relacionamento pessoal com Deus, aonde também nós temos o perdão completo de todo o pecado com o qual nós nos afastamos de Deus. Mas há uma quarta verdade acerca dessa nova aliança. Essa nova aliança, ela revela a salvação pela graça de Deus. É Deus quem toma a iniciativa dessa aliança. Observe o versículo 33, onde nós encontramos as seguintes expressões, seguintes verbos, onde o Senhor diz: firmarei, imprimirei, inscreverei, perdoarei. É tudo Deus quem faz. É Deus que está providenciando o sacrifício do seu filho, e já providenciou o sacrifício de seu filho. É Deus tomando a iniciativa e vindo ao encontro do homem que pecou. É a graça de Deus que transforma a nossa vida. Tudo é pela graça do Senhor. A nossa parte é simplesmente receber pela fé tudo o que Cristo fez por nós. Como diz o apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, versículo 39. Por meio dele, de Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Mas o interessante é que até a fé que a gente tem vem de Deus, é gerada por Deus. E isso é graça. Se dependesse de mim, se dependesse de nós, jamais buscaríamos a Deus, jamais seguiríamos ao Senhor, jamais buscaríamos a sua lei. Mas Deus, ele vem a nosso encontro. Deus, ele manifesta a sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, diz o Senhor, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. É a graça de Deus. É por isso que o Senhor, ele diz para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. É por isso que Davi, ele entende, quando ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. É a manifestação da graça que traz a salvação. É dessa forma que nós então encontramos essa nova aliança em Cristo Jesus. Uma aliança não mais feita pelo homem, mas feita pelo próprio Deus. É interessante porque quando Deus ele chama Abraão, e quando Deus lá no capítulo 15, ele faz uma aliança com Abraão, nós vemos que Abraão ele parte os animais no meio, ele prepara novilho, os outros animais, porque era costume de que eles passassem em meio àqueles animais partidos. Porque se qualquer um quebrasse a aliança, aconteceria com eles a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais. Porque eles quebraram o juramento, eles infringiram uma aliança que era firmada. E Deus ele fez cair um pesado sono sobre Abraão. E quando ele acorda, ele viu que Deus ele já havia feito aliança sozinho. Essa é a base da aliança firmada nele mesmo. Jesus ele fala de uma nova e eterna aliança. Uma aliança não feita por nós, mas feita no seu próprio sangue. E isso é graça.
É Deus que envia o seu Filho. É Jesus que se dispõe a morrer em nosso lugar. É Jesus que paga todo o preço, todo escrito de dívida que era contra nós. A obra da salvação, dessa nova aliança, é promovida pelo próprio Deus. Concluindo essa meditação, essa mensagem, sejamos nós cristãos dessa nova aliança. Jamais vamos menosprezar a primeira, porque este é o amor de Deus, conforme 1 João 5, versículo 3, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos porque já não estão escritos em tábuas de pedra, mas estão escritos em nosso coração. Está escrito na nossa vida. E hoje cada um de nós pode ter essa relação pessoal com esse Deus. Amém? Deus lhe firmou uma aliança que está escrita em tábuas do coração do homem, que está na nossa mente e que deve estar no nosso coração. Uma aliança aonde todos conhecerão o Senhor, ou seja, através de uma relação pessoal com esse Deus, aonde inclui o perdão completo dos seus pecados, através do sangue de Cristo Jesus, aonde é manifesta tudo isso através da graça desse Deus. Enquanto o Ministério de Louvor já se posiciona, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a buscar a presença do Senhor neste momento. E quem sabe no coração de alguns aqui, ou quem sabe daqueles que nos acompanham através das redes sociais, o Senhor esteja batendo a porta do seu coração, porque Deus lhe quer firmar uma aliança contigo. Deus lhe quer restaurar a sua vida. Deus lhe quer perdoar os seus pecados. Deus lhe quer transformar tudo em sua vida. Busquemos ao Senhor nesse instante de todo o nosso coração. Pai eterno, nós queremos abrir o nosso coração, Pai, e pedir, Pai, que o Senhor de fato nos transforme de dentro para fora. Nós queremos ser transformados de glória em glória. Nós queremos ser renovados e fortalecidos pelo Senhor. Abençoe, Pai, o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe, Pai, aqueles, ó Pai, que quem sabe hoje estejam firmando, Pai, uma nova aliança contigo, uma aliança prometida e cumprida em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Queremos, ó Pai, ser transformados, queremos, ó Pai, andar sempre em seus caminhos. Queremos, ó Pai, te conhecer não de ouvir falar, mas queremos andar, ó Pai, contigo, caminhar de fé em fé, sermos transformados, ó Pai, de glória em glória. E em meio, Pai, a esse mundo de preocupações e dificuldades, que seja uma aliança tão forte, Pai, que jamais se quebre, porque está firmada na promessa que o Senhor faz e não em nós. Abençoe, Pai, as nossas vidas, ajuda-nos a tornar para Ti e a buscar sempre a Tua presença, Pai, porque temos uma nova aliança agora com o Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Nesse momento você possa estar clamando ao Senhor. Essa canção ela fala: a Ti eu vou clamar. O Senhor ele é a nossa direção. E se Ele ainda não é a sua direção, que você possa fechar seus olhos e possa pedir agora: Senhor, seja a minha direção, seja o meu norte. Você possa dizer: eu me rendo aos Teus pés. Tu és tudo que eu preciso para viver. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar.
Irmãos, antes de a gente encerrar, só apenas lembrar que as pessoas que estão nos acompanhando através da rede social, nós vamos passar aquele vídeo conforme prometido, falando sobre a igreja que está sob perseguição. E vamos aproveitar este momento aqui para clamar, para os nossos irmãos mais uma vez que estão hospitalizados. Essa nova aliança que nós temos com o Senhor é tão forte que a morte ela não pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós possamos manter sempre esse posicionamento de fé no Senhor e andar sempre ao lado desse Deus. E na sequência estaremos impetrando a bênção e aí os irmãos podem acompanhar o vídeo dos seus lares. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez invocamos o Teu santo nome, Pai, reconhecendo, Pai, que há poder e graça, Pai, que vem do Senhor, que há poder e misericórdia, Pai, que emana do nome do Senhor Jesus. É o nome que está sobre todo nome. Um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Ó Deus querido, em nome do Senhor, nós te suplicamos, ó Pai, que abençoe os nossos irmãos, ó Pai, que estão enfermos. Queremos lembrar, Pai, da Jaqueline, Pai, que está naquela UTI. Abençoe a sua vida e traga cura e recuperação, se assim o for da Tua vontade. E que isso possa promover a glória do Teu nome, Senhor, e testemunho, Pai, de que grandes coisas o Senhor tem feito. Abençoe o Marcos, ó Pai, que espera, Pai, uma oportunidade, uma UTI, Pai, que em nome de Cristo Jesus as portas se abram e o Senhor intervenha na vida dele também, Pai. Abençoe todos os demais irmãos que estão enfermos, cuida dele, proteja-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E queremos te suplicar, ó Pai, uma semana, Pai, abençoada, que sejamos guardados de todo perigo, de todo mal. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, ó Pai. Guarda, Pai, a cada um daquele que é Teu povo, Pai, da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos fazer uma caminhada vitoriosa ao Seu lado, em nome do Senhor Jesus, amém. Agora a igreja receba a bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor